Graças, pais, amados, estamos começando mais um Instruído na Verdade. Nós estamos aí na série Nova Criatura, né? Uma nova identidade, a série Novo Nascimento, né? Que nós temos aqui alguns versículos que dá, né, as explicações dessa necessidade de novo nascimento. Nós já falamos de dois versículos, o último que nós falamos foi 2 Coríntios 5:17, mas hoje nós vamos tratar aqui de Romanos capítulo 6, em especial o versículo 11. Amém? Que diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o versículo-chave de hoje, né? E esse versículo é um versículo que ensina que os cristãos devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esse novo nascimento, essa nova identidade, ela é separada da identidade antiga. Ela é separada do homem antigo, do velho homem. Não existe mais. Agora é uma nova criatura, uma nova identidade, um novo ser em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que considerarmos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus, uma nova vida. Né? A explicação, por exemplo, do batismo, né, que simboliza a morte e ressurreição de Cristo, resultando na destruição do corpo de pecado, nosso corpo de pecado, e transformando em uma vida para Deus. Isso significa que, embora a pessoa ainda viva, deve escolher não mais servir ao pecado, mas sim viver para Deus. Ou seja, é uma escolha. Agora que eu tive a oportunidade de nascer de novo, de matar este corpo pecaminoso, eu tenho que escolher viver para Deus. Antes eu era escravo do pecado, eu não tinha escolha, eu já estava inclinado, eu já estava indo em direção à morte. Mas agora eu posso escolher viver para Deus, viver segundo a vontade de Deus, viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, viver segundo o fruto do Espírito. Agora é uma questão de escolha. A graça ela trouxe isso, essa possibilidade de você escolher se você quer continuar sendo um pecador ou não, ou você quer seguir a trajetória que Deus separou e que Jesus conquistou na cruz para você, uma trajetória que vai te levar à vida eterna. Então, o primeiro ponto aqui para começarmos a entender este versículo é considerar-se morto para o pecado. O cristão deve ter em mente que, por meio da fé em Cristo, o poder do pecado foi quebrado sobre a sua vida. Ou seja, o pecado que te dominava, o pecado que você era escravo dele, agora ele não tem mais o poder sobre a tua vida. Jesus ele conquistou isso ali na cruz. Né? Isso não é apenas um sentimento, mas uma realidade espiritual que exige uma decisão diária de não pecar. Ou seja, eu volto a falar aqui, é uma luta diária. Todos os dias eu tenho que tomar a decisão de não pecar. Porque nós estamos, enquanto nós estivermos neste período curto aqui de vida, né, terrena, nós temos que ter esta guerra entre o espírito e a vontade da carne. Porque nós ainda estamos neste corpo pecaminoso. Porém, agora nós temos essa possibilidade, através do Espírito Santo, de não ceder ao pecado, de escolher não pecar. Você agora pode. A graça, ela te capacitou a isso. Segundo ponto, considerar-se vivo para Deus. Ao morrer para o pecado, a pessoa renasce para uma nova vida em união com Cristo. Essa vida é vivida para Deus, com o propósito de servi-lo e de obedecer à sua vontade. Agora, eu sou um em Cristo. Jesus agora é o cabeça, eu sou o corpo, faço parte do corpo de Cristo. Eu tenho que viver para obedecer à vontade de Deus. Agora não é mais a minha vontade, mas sim a vontade dele. Todavia, seja feita a tua vontade. Isso é muito importante, porque a vontade de Deus ela é muito melhor do que a minha e do que a sua, porque ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que é melhor para nós e ele é um Deus que apoia, é um Deus que abençoa aquele que obedece os seus mandamentos, que obedece a sua direção. Você tem essa escolha agora, você deve escolher isso, melhor dizendo, porque agora você é um novo ser, você agora tem uma nova identidade, e essa nova identidade é uma identidade de uma pessoa que obedece a Deus. Então, o segundo ponto aqui, considerar-se vivo para Deus. Terceiro ponto, ação contínua.
Essa consideração não é um evento único, mas um processo diário e contínuo que envolve pensamento e vontade. Ou seja, você tem que ter esse desejo de obedecer a Deus. Tem que ter essa vontade, tem que ter esse pensamento. Eu preciso obedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus. Você tem que deixar o Espírito Santo gerar isso em você. Então, permita o mover do Espírito Santo. Né? Então, pensamento e vontade. É preciso reavaliar e reafirmar essa verdade constantemente. Todos os dias nós temos que reafirmar isso. Agora eu tenho a mente de Cristo, a minha mente foi transformada, foi restaurada. E como nós podemos fazer isso? Leitura bíblica diária, meditação na palavra diário. Todos os dias meditarmos na palavra, lermos a palavra, buscarmos um relacionamento mais estreito com a presença de Deus, com os ensinamentos de Cristo. Então nós vamos ter essa ação contínua. E isso vai nos fortalecer, isso vai nos fazer permanecermos com esta identidade de um cidadão dos céus agora. Então, nós precisamos analisar este versículo num contexto um pouco mais amplo, né? Eu vou ler aqui um pouco do contexto que está aqui. Nós lemos o versículo 11, né, de Romanos 6, 11, mas vamos ler aqui a partir do 5, ó, do 5. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí entra o versículo que nós lemos. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o 12 diz assim ainda: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros aos pecados por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aqui algumas partes importantes para irmos para um contexto mais amplo deste versículo aqui para considerarmos. Por exemplo, primeiro, morte e ressurreição. Né? O versículo ele se baseia nos versículos anteriores que nós lemos, que falam sobre a união do cristão com Cristo em sua morte e ressurreição. O batismo é visto como um símbolo dessa união. O batismo ali nas águas, ele representa esta união. Nós morremos para o velho homem, matamos, né, o velho homem para que o novo homem possa romper com Deus, para que o novo homem possa ir adiante com Deus. Então, morte e ressurreição. Segundo, nova criação. A união com Cristo em sua morte resulta em uma nova vida, onde o velho homem, o homem pecaminoso, é crucificado e a pessoa se torna uma nova criação, liberta do domínio do pecado. Então, essa nova criação ela é liberta do domínio do pecado. Ela pode agora escolher pecar ou não pecar, pecar ou servir a Deus, ir em direção à morte ou ir em direção à vida eterna. Terceiro, onde a graça substitui a lei. No contexto mais amplo de Romanos 6, né, esse contexto que nós lemos, Paulo também argumenta que não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça, o que nos capacita a não viver mais no pecado. A graça nos capacita a não viver mais no pecado. Então, nós temos que entender isso, tomar posse disso, temos que interagir com a graça para podermos viver uma vida sem pecado. Uma vida a qual vai nos capacitar a dizer não para as coisas que não são da vontade de Deus. Amém? Então, esse foi mais um episódio aqui da nossa série Novo Nascimento. O terceiro episódio dessa série. Né, nós estamos aí tentando completar, né, um seminário sobre este assunto. Esse é o primeiro tema, Novo Nascimento, mas o assunto é uma nova identidade. E todos esses vídeos, todas essas aulas têm esse objetivo de fazer você entender que uma vez cristão, uma vez aceitando Jesus como seu Salvador, você tem que ter uma nova identidade. Bem? Então, o próximo episódio, nós vamos trabalhar no versículo de 1 Pedro
1:23. Amém? Que você possa ficar na graça e na paz de Jesus Cristo.